Mais um episódio chegou, mais um episódio saiu de The Last of Us e, gente, sério, tá ficando cada vez melhor, estão ficando cada vez mais... Nossa, não tem nem palavras pra descrever o que foi esse quarto episódio. Se liga que a gente vai comentar sobre mais um episódio de The Last of Us. Deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas plataformas digitais e nas redes sociais e simbora! E aí galera, meu nome é Daniel Arcanes e eu estou aqui para mais um episódio de The Last of Us que saiu essa semana. Nesse caso, eu sei que esse vídeo está saindo um pouquinho atrasado, mas é porque eu não consegui assistir esse episódio antes, não consegui assistir esse episódio na hora que saiu. E aí tive algumas coisas para fazer e, enfim, acabei lançando esse episódio atrasado, né, esse vídeo atrasado. Mas estamos aqui, vamos comentar obviamente sobre o episódio 4, falar também do episódio 5, então fica ligado porque nós vamos falar de cada um desses episódios detalhadamente e também vamos falar sobre eles lá nas plataformas digitais, lá em cada uma das plataformas que fazem parte e onde lançamos nosso podcast, beleza? Seguinte, esse episódio 4, preciso falar pra vocês, minha nossa, o que foi esse episódio 4? Não sei se vocês perceberam, mas tem algumas coisas que algumas pessoas comentam, alguns jornais, alguns sites já comentaram, que a cada episódio a audiência está aumentando, a audiência ao vivo, né, nesse caso. Tá aumentando, tá ficando cada vez mais envolvente, tá ficando cada vez mais... tá realmente alcançando mais pessoas aos poucos, sabe? E isso tá sendo cada vez mais positivo. E devo dizer pra vocês, esse episódio 4 é um resultado verídico e factível de que isso é verdade, sabe? E isso realmente tá acontecendo porque, nossa, o episódio 4 ele simplesmente foi uma cópia cuspida e escarrada do jogo. Então se você é fã do jogo, se você acompanhou o jogo The Last of Us, que eu já falei aqui, já falei no podcast, é sim um dos melhores, se não o melhor jogo em se tratando de história. Pra mim, The Last of Us tem a melhor história já construída pra um jogo, sabe? Se não for a melhor história, é um dos top 3, porque, enfim, né? Eu acho que bate de frente com God of War. Enfim, o que eu tenho pra dizer desse episódio é que ele é simplesmente, como eu já comentei, um episódio cópia do jogo. E isso foi sensacional, gente, sério, era emocionante, era simplesmente eletrizante olhar pra cada uma das cenas, assistir cada uma das cenas e ficar apontando: nossa, tá igualzinho o jogo, nossa, tá igualzinho o jogo, tá igualzinho o jogo. Porque isso faz com que você que é fã do jogo, você que conhece a história, se sinta mais à vontade, mais familiarizado e mais próximo daqueles personagens, mais próximos daquelas cenas, sabe? Cada vez que eu assistia aquele episódio, cada vez que eu assistia aquela cena, melhor dizendo, aquelas cenas, eu sentia e eu percebia os elementos do jogo intrinsecamente e verdadeiramente presentes naquele episódio. E isso foi pra mim uma experiência completamente diferente de cada um desses episódios. E aí, como eu falei, se o episódio 3, dos 3 primeiros, o episódio 3 tinha sido o melhor até então, dos 4 primeiros, esse episódio 4 é o melhor até agora, tá? Ele já se tornou o melhor, já bateu o episódio 3, mas, enfim, contando de 3 em 3, né? Primeiro episódio de mais 3 que estão pra sair. Enfim, estão saindo, melhor dizendo. Nesse episódio nós temos basicamente a saída deles, né? Ou melhor, o caminho deles em relação... Oh meu Deus, o caminho deles saindo lá da cidadezinha onde morava o Frank e o Bill e indo em direção, ou no caso, alcançando Kansas City. E uma das coisas que eu queria chamar a atenção pra vocês é que logo de início aparece uma das coisas que geralmente não aparece no filme, que não aparece no jogo, né? Que é como durante o trajeto, enquanto no jogo a gente literalmente foca na gameplay e a gente vê várias situações onde a gente vai enfrentando alguns zumbis, enfim, enfrentando alguns instaladores, e à medida que vai enfrentando os instaladores vai alcançando e vai conseguindo suprimentos e por aí vai conseguindo coisas ao longo do mapa, ao longo da história que é linear nesse caso. Mas aqui a gente vê alguns elementos acrescentados que eu pelo menos não me lembro do jogo, eu acho que não tem. Que é, por exemplo, o fato de a todo instante, né, como a própria Ellie falou, a cada 5, 10, 20, meia hora, sabe, 20 minutos, 30 minutos, é preciso parar para tentar conseguir combustível em algum lugar, porque o combustível dos carros naquele período, naquele momento, se desgasta com muita facilidade, ou pelo menos ele se esgota com muita facilidade porque é difícil encontrar um lugar que produza gasolina. É simplesmente idiota, né? Idiotice, né? Seria idiotice produzir gasolina
nesse momento, nessa história, simplesmente não existe, né? Enfim, então isso é algo que traz uma realidade maior e que mostra mais um elemento que é influenciado diretamente pela pandemia, digamos assim, influenciado diretamente por todo o apocalipse que aconteceu realmente. Porque se a gente parar pra pensar, o jogo em si, ele não apresenta muitos elementos que comprovem, digamos assim, né, na sociedade, ou pelo menos no mundo, no ambiente ao redor, naquele espaço, no mapa ao redor, não traz tantos elementos que mostrem uma realidade maior em relação a tudo que aconteceu desde a pandemia até a explosão e a eclosão real do apocalipse na Terra. E aí o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, o jogo, apesar de mostrar vários e vários elementos estéticos, vários carros destruídos, vários lugares submersos pela água, vários lugares destruídos, próprio musgo e lodo e por aí vai, plantas sobre objetos e por aí vai. Apesar de tudo isso e apesar de toda a destruição e todo o caos que a gente vê no jogo, esses mínimos elementos de tipo onde conseguir gasolina, a falta de gasolina e realmente pegar gasolina de outros carros, isso por si só é uma minúcia que é um pormenor que de certa forma quase não aparece no jogo, se a gente parar pra pensar, né? E aqui ele traz um nível de realidade bem maior, alongando o diálogo, alongando a conversa, alongando as cenas, aumentando o episódio e trazendo mais história pra contar. E isso é algo que tá me deixando muito feliz em The Last of Us na série, porque a gente pensa, tá, eles têm a história do jogo pra contar, sim, de fato, mas se a gente parar pra pensar, como eu já comentei várias vezes, né, a série ela tem a capacidade de esticar a história, de contar mais história, e isso é enriquecedor, sabe? Você ter a história do jogo para se basear, perfeito. Você vai trazer a história do jogo para se basear, perfeito. Mas você também pode acrescentar coisas que vão só enriquecer a história geral, não vai diminuir em nada, não vai quebrar em nada. E aí eu tô comentando sobre isso porque uma das coisas que eu ouvi em relação ao episódio 3 é que tem muitas pessoas que simplesmente não concordam ou não concordaram com a mudança na história do Bill e do Frank. E devo dizer pra vocês que eu acho que ficou mais aceitável a história do Bill e do Frank, porque é um sinal, sabe? A história do Bill, a história do Frank, aquele ambiente onde eles estão é um sinal de esperança no meio de toda uma pandemia, de todo um caos que acontece ao redor. E poxa, isso é um sinal pra nós também, é uma forma de recontar a história. Um outro elemento em relação ao jogo ligado à história do Bill e do Frank é o quanto como simplesmente chega na cidade, naquela cidadezinha, e simplesmente acontece de aparecer vários instaladores, sabe? E isso é algo que me deixou pensativo, tá? Por quê? Porque no game os instaladores aparecem pra haver gameplay, pra haver jogo. E isso não necessariamente precisa acontecer na série. E eu tô justificando o episódio 3 justamente porque no episódio 4 a gente tem mais uma vez situações onde pessoas aparecem, onde não necessariamente instaladores aparecem. Instaladores, diga-se de passagem, estão sendo deixados para serem apresentados lá pro final, né, para a segunda parte da primeira temporada, diga-se de passagem. Apesar de já ter aparecido alguns instaladores, já terem aparecido alguns elementos desses instaladores que não são os piores instaladores, diga-se de passagem. Se você não acompanhou o game, devo dizer para você que não são os piores instaladores e você vai ter que esperar coisa pior, sim, porque a série ela tá contando a história de uma forma que eu gosto muito, que é gradativamente, apresentar os elementos gradativamente, apresentar a história, apresentar tudo que eu vi no jogo vai sendo apresentado aqui muito lentamente, muito devagar. E como eu já falei, isso prolonga e enriquece a história. Não é algo tão fácil de fazer e eles fazem isso com maestria. Eles simplesmente estão apresentando de maneira magistral a história e isso está sendo enriquecedor para ela. Tá aumentando os elementos, tá tendo a possibilidade de falar sobre mais coisas, tá tendo a possibilidade de esticar diálogos que geralmente nós não vemos, que nós simplesmente não vemos, na verdade, nos jogos, né? E isso traz um nível de maturidade, um nível de realmente aprendizado, de mostrar, não, eu aprendi a contar uma história, minha história tá muito mais madura, muito mais consistente, muito melhor de ser vista e apreciada, sabe? Muito melhor de ser engolida, digamos assim, para quem sente que tá simplesmente engolindo uma história, tá muito melhor de ser engolida e tá realmente deliciosa, assim, de apreciar, sabe? Então, devo dizer que esse episódio 4 é um exemplo, ou pelo menos o principal exemplo até aqui de como eles estão sabendo contar a história de uma forma maravilhosa. E mais, eles estão sabendo trazer os elementos do jogo pra cá. E, de novo,
Eles simplesmente trouxeram cada uma das cenas do jogo, cada um dos elementos do jogo, cada momento do jogo pra cá de uma maneira cópia, cuspida e escarrada, tá ligado? É uma cópia cuspida e escarrada. E eu gostei muito disso. E foi também um episódio muito emocionante. Eu não sei vocês, né, mas eu particularmente senti que foi muito emocionante, porque, cara, a Ellie chorando ali, quando ela, depois de dar um tiro naquele cara, aquilo ali foi simplesmente, meu Deus, foi muito forte, sabe? Foi muito forte de assistir, muito forte de ver mesmo, porque mostra quanto a personagem, o quanto a atriz realmente se entregou pro papel, realmente se entrega pro papel. Nossa, não tem nem o que dizer, já falei aqui do Joel. O Joel simplesmente é o Joel, Pedro Pascal simplesmente é o Joel. E eu tô olhando pro Pedro Pascal e simplesmente esqueci como era o Joel dos jogos, tá ligado? E aí, eu não sei se vocês acompanharam também, depois que saiu o episódio 3, né, na semana passada, o pessoal ficou falando: HBO, eu preciso dessa cena acontecendo na série, que é a cena justamente do diálogo entre o Joel e a Ellie, né, dentro do carro, depois que eles saem ali daquele vilarejo, daquela cidadezinha do Bill e do Frank em si. E o diálogo, cara, o diálogo acontece. Eu pulei, eu vibrei na cadeira, eu simplesmente tava elétrico quando eu tava assistindo aquele diálogo dentro do carro, de realmente ter feito aquela cena delas abrindo a revista dentro do carro, de ter jogado a revista pra fora, o diálogo dela com o Joel, ter passado pro banco da frente, a câmera sendo colocada no carro, mostrando os elementos, ainda mais, né, mostrando os elementos ao redor, mostrando o campo ao redor, mostrando como o mundo realmente está realmente envolvido e destruído pela pandemia, pelo fungo, pelo apocalipse, que foi destruidor, foi aterrador. E diga-se de passagem, eu não me lembro dessa cutscene especificamente, onde a câmera do carro no jogo, né, nesse caso, a câmera do carro girava ao redor do carro para mostrar os elementos ao redor. Eu não lembro se isso acontece, eu só me lembro justamente dessa cena onde ela tá dormindo. E aí, se eu não tô enganado, a tela fecha, né, e passa, eles já estão chegando lá em Kansas City nesse caso. E aí, eu acho que foi isso. Aqui eles acrescentam também esse elemento, diga-se de passagem, de o Joel olhar pra Ellie, ver que ela tá cansada, ele descer o carro pro campo, pra dentro da floresta e descansarem ali. Aqui também foi muito bacana, também foi muito interessante de ver. E a gente tem aqui, diga-se de passagem, um contraste, né, um bloqueio, digamos assim, de você fazer duas coisas exatamente iguais, que é o caso de você estar esperando alguém e você se preparar para isso. O Joe, ele faz isso duas vezes ao longo do episódio, né? Primeira vez é ali dentro da floresta, quando eles se deitam, quando eles vão descansar, e o Joe coloca a arma perto dele e vira pro outro lado, pro lado contrário da Ellie nesse caso. E aí no segundo momento, lá no final, que é onde termina o episódio, ele simplesmente faz a mesma coisa, só que ele se prepara de um jeito diferente, porque ele não queria ser surpreendido. Se prepara de um jeito diferente, colocando aqueles vidros ali no chão. E aí, mesmo sendo mais preparado de certa forma, mesmo ele pensando de uma maneira até mais inteligente nesse segundo momento, ele é surpreendido. Isso foi uma forma espetacular de terminar o episódio, porque terminou de um jeito diferente do jogo, obviamente, terminou num momento realmente eletrizante, emocionante, diferente e envolvente, de você parar e você querer saber o que vai acontecer logo em seguida, sabe? De você querer saber o que vai acontecer no próximo episódio e não conseguir aguentar esperar de tanta ansiedade. Isso foi mais uma vez uma forma magistral de mostrar o quanto eles estão realmente sabendo contar essa história. Nossa, isso tá sendo simplesmente incrível, tá ligado? Tá sendo simplesmente incrível de assistir, incrível de saborear essa série, incrível de realmente não estar envolvido ali na série. E eu não vou cansar de repetir isso em cada um desses vídeos que eu lançar aqui, tá ligado? Eu não vou cansar de repetir isso. Enfim, outra coisa também é que eles apresentam elementos e pessoas diferentes, né? No momento que tá dando a volta ali do túnel, ao redor do túnel, com o carro, enfim, entrando nas ruas e por aí vai. Eles apresentam, mostrando cenas de algumas pessoas ali que tomaram Covil não, a palavra é essa, Covil, tomaram o ambiente, né, da pedra, a zona de quarentena, e essas pessoas, elas são apresentadas de uma maneira diferente, coisa que eu também não lembro, mas eu acho que não acontece, não tem cutscene para essas pessoas no jogo. Eles simplesmente entram na cidade e percebe que é uma armadilha, porque tá tudo fechado, percebe que é uma armadilha e por aí vai, e aí segue, né, a história. Mas aqui não, aqui simplesmente eles estão
passando e passeando, enquanto no caso eles estão dentro do carro, né? Estão passando e passeando pela cidade, passeando entre aspas, né? Que eles estão tentando dar um contorno na cidade para sair dali o mais rápido possível. E vai apresentando pessoas, vai apresentando histórias, a humanidade está sendo apresentada na história. E o que eu quero dizer com isso? Tô falando literalmente haver um sentido de humanidade, haver uma busca por uma melhoria, haver uma tentativa mínima de mudar a situação, de realmente fazer aquilo que eu preciso fazer para ajudar as pessoas que eu amo, para tentar mudar essa realidade e minimamente trazer uma vida melhor nesse ambiente de apocalipse onde eu tô vivendo, tá? Nesse ambiente de merda, como eles mesmos falariam, né? Imagina só, você tá envolvido naquilo que você tá fazendo, você vê seu irmão morrer, você vê pessoas que você ama desaparecerem, você está literalmente enlouquecida por aquilo que está acontecendo ao redor, pela sua família que simplesmente foi desfeita, por tudo aquilo que você conhece está sendo destruído. Você não lutaria também? Você não tentaria minimamente buscar uma forma de consertar as coisas? Lógico, aqui apresenta várias e várias situações onde essas pessoas estão tentando consertar as coisas, elas fazem de uma maneira brutal, né? Digamos assim. Até porque colocar uma armadilha nas ruas e fazer com que o carro simplesmente fique sem rodas, bater, enfim, né? Por aí vai. Estar com armas, caminhar com armas por aí. Enfim, né? Tanto é que o Joe, ele mostra mais uma vez, gradativamente, através de diálogos com a Ellie, e vai se abrindo um pouco mais, e vai contando a história dele, e vai apresentando lentamente, pouco a pouco, o passado dele, né? E isso também é algo muito sentimental, muito envolvente, que faz a gente se apaixonar mais pelos personagens, principalmente quem não acompanhou o jogo e quem não conhece o jogo, a história do jogo nesse caso, né? Porque se você não conhece, se você não sabe o que aconteceu no jogo, aqui a gente tem, mais uma vez, elementos que vão te fazer estar envolvido, te fazer querer conhecer mais esse personagem. Poxa, se a Ellie tá chorando, ela é uma criança, aquela não foi a primeira vez que ela atirou em alguém, não foi a primeira vez que ela matou alguém, pelo menos no caso ela não matou, né? Mas, cara, só o sentimento da cena, só o peso da cena, o fato dela ter ficado triste, ter ficado realmente machucada por dentro, e aí o Joe até fala, né? Você não deveria sentir isso, já que você é criança. E aí ela pergunta, pô, mas você que é adulto, fica mais fácil? Não fica. E cara, você não vai viver bem se você matou alguém, né? Com certeza não vai conseguir dormir à noite, pelo menos vai ficar enlouquecido, né? À toa que o Joe, ele tomava remédio, né? Tomava pílula para poder conseguir ficar alucinado e descansar. Enfim, trago aqui esses elementos, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham realmente se sentido envolvidos nesse episódio. Diga-se de passagem, um episódio onde a estética me lembrou bastante Resident Evil, aquele lá atrás se não tô enganado, é a primeira aparição do Leon em Raccoon City, onde, inclusive, que esse mesmo Resident Evil que virou série da Netflix, mas a gente não fala dessa série. Enfim, eu achei a estética muito interessante e me lembrou bastante a estética desse Resident Evil, né? Então, que inclusive recebeu um remake recentemente. Eu acho que esse episódio, mais uma vez, ele consegue ser um episódio muito melhor do que o terceiro e cara, eu fico muito agoniado com esse tipo de coisa, porque se a gente parar pra pensar, cada episódio tá sendo melhor do que o anterior, até o momento em que pode acontecer de a gente elevar tantas expectativas, gostar tanto e querer tanto que o próximo episódio seja ainda melhor, que ele não alcança essas expectativas, sabe? E isso a gente tem que tomar cuidado também como fã. Sério não, certa? Bem, galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, novamente comenta aí embaixo o que você tá achando de cada um desses episódios, o que você tá achando da série, e bora conversar, beleza? No mais, envie esse vídeo para pessoas que você acha que possa gostar, compartilhe o canal, se inscreve se você não é inscrito, e no mais, valeu, que a força seja com vocês, vida longa e próspera. Até mais, galera!